Olá, aluno, olá, aluna. Vamos então falar sobre métodos de separação dos materiais. Nós estamos na disciplina de ciências, na nossa aula de número 14, ok? Para iniciar, nós vamos falar então sobre a separação de misturas heterogêneas. E aí nós aprendemos que a maior parte, né, da matéria que está à nossa volta, que está ao nosso redor, ela é então constituída aí por uma mistura de substâncias, tá? Mas será que é possível a gente separar essas substâncias? Frequentemente, tá, nós podemos utilizar vários métodos para separar os componentes de uma mistura. Alguns podem ser bem simples, outros podem ser métodos mais complexos. Um dos motivos para isto, na verdade, é porque a gente quer obter as suas a gente quer obter as substâncias envolvidas. Então é possível ter maneiras, ou seja, é possível ter, né, materiais puros para serem utilizados novamente ou simplesmente para que sejam identificados. Então a gente faz a separação justamente para isso, para a gente chegar àquela matéria pura ou para a gente simplesmente separar os dois componentes, os três componentes e assim por diante. Então nós vamos conhecer alguns processos que permitem a separação de misturas que são consideradas mais simples, tá? Como, por exemplo, a areia e água, né, que é uma mistura de um sólido e de um líquido. Então, olha lá, vou perguntar para vocês, né? Vocês já brincaram com água e areia, certo? Na praia ou mesmo em algum parque? Quando a gente põe dentro do baldinho areia e coloca água. Essa é uma das brincadeiras preferidas, né, das crianças. E, sem dúvida, brincar com um baldinho, né, cheio de areia é bem bacana para o desenvolvimento, né, da criança, porque ela vai descobrindo várias coisas. Então, muito comum, a mistura de água e areia pode, então, despertar o interesse tanto em crianças quanto em adultos. Então, olha só, vocês já pararam para pensar em como separar essas duas misturas? Essas duas misturas, então, elas podem ser feitas dessa seguinte maneira. Então, uma das maneiras, tá, de separar a mistura de areia e água, que acaba formando duas fases, ó, a gente mistura areia e água, né, deixa descansar um pouquinho, que é o processo de sedimentação, né, lembrando que sedimentação, olha aqui, ó, pela ação da gravidade terrestre, o material mais denso se deposita no fundo do recipiente. Quero dizer que, né, pela ação da gravidade, o que for mais pesado vem para baixo e o que for mais leve fica para cima, certo? Então, a deposição de um sólido no fundo de um recipiente é chamado de sedimentação, né? Então, uma das maneiras de separar a mistura de areia e água, que acaba formando duas fases, é deixar o sistema, ou seja, isso aqui, em repouso, para que após um tempo a gente encontre nesse estado aqui, ó. A areia se deposita, então, no fundo do recipiente, ok? Assim, pela ação da gravidade terrestre, então, o material que é mais denso, no caso a areia, ela vai lá para o fundo e se deposita lá no fundo, né? E o material menos denso, que é a água, então fica na parte de cima. Só abrindo uma observação. A gravidade terrestre, ela corresponde àquela força de atração que a Terra exerce sobre um corpo colocado na sua superfície. Então, a Terra segura os objetos próximo a ela, né? Dando continuidade, nós vamos falar aqui, ó, ainda falando de sólido e líquido, nós temos aqui, ó, separação de mistura de água e areia por transferência do líquido a outro recipiente. Então é muito simples. A gente deixou a areia depositar lá no fundo e a gente consegue transferir a água, né? Após a sedimentação da areia, então é possível transferir cuidadosamente a água para um outro recipiente, tá? Decantação, né? Então é isso que a gente está trabalhando. Após a sedimentação do sólido, é possível então transferir o líquido para outro recipiente. Por quê? A areia decantou no fundo. Essa técnica de separação é chamada então de decantação, certo? E aí nós temos ainda entre sólido e líquido, né? Há um outro processo mais eficiente para separar uma mistura que a gente chama de heterogênea, sólido e líquido, né? Heterogênea porque tem mais de uma fase, tem duas, pode ter três, pode ter quatro.
No caso, nós estamos trabalhando com a água e com areia. A técnica é conhecida como filtração, tá? Na verdade, filtração simples e consiste em despejar a mistura em um funil. Então, olha lá, ó. Filtração simples. A mistura é despejada em um funil e com o auxílio de um filtro, o sólido fica o quê? Fica retido, né? Então, olha lá, ó. Nós temos aqui, ó, um filtro natural, que a própria terra pode ser utilizada, ou a própria, né, preparo do café, onde a gente segura a parte sólida e só passa a parte líquida. Então, a filtração também está presente no preparo do café, né, desse tradicional componente do café da manhã para muitos brasileiros e que algumas pessoas têm o hábito de tomar aí ao longo do dia. Então, ao adicionar aqui, ó, a água quente ao pó de café, os componentes solúveis, aquilo que se dissolve, né, são extraídos por uma técnica conhecida como extração e o que fica a gente chama de borra, que é o pó de café, né? Fica retido aqui então neste filtro, papel filtro aí, e a gente usa a técnica da filtração. Então, lembrando, o papel filtro, ele tem uma função semelhante à de uma peneira. A parte líquida passa pelos furos microscópicos, que são, né, os poros e das fibras de papel, enquanto que a parte sólida fica retida. A diferença é que o filtro ele é muito mais, a sua permeabilidade ela é menor, né? Diferente de uma peneira que existe uma rede, né, uma malha considerada assim maior, tá? E aí, então, dando continuidade, nós temos aqui, ó, que em laboratórios, tá? E em algumas indústrias, para acelerar, para agilizar aí a sedimentação, são utilizados aparelhos de centrifugação. Centrifugação, olha aqui, ó, esse aqui é um exemplo. Análise clínica do sangue. Em análise clínicas, né, neste caso, como um exemplo, a centrifugação ela é utilizada então para separar os componentes do sangue. Então, olha lá, a centrifugação é muito utilizada em laboratórios de análise clínicas, porque após girar bem rápido o sangue, nós temos a separação aí dos componentes. Então, em razão da alta velocidade produzida aí pelo movimento de rotação do equipamento, os componentes mais densos vão aqui para baixo, tá? E são depositados aqui no fundo. Quando comparado com a parte que fica aqui em cima. Então, no caso do sangue, a parte sólida, que é essa aqui, que são os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas, né, vão se depositar aqui no fundo do tubo e a parte líquida, que a gente chama de plasma, fica então na parte superior, tá bom? Olha lá, continuando, a gente tem ainda falando ainda de sangue, né, nós temos o caso da hemodiálise. Tá? O que seria a hemodiálise? A hemodiálise, então, na verdade, é um processo artificial que é utilizado para retirar, usando uma técnica de filtração, as substâncias que não são desejáveis, ou seja, que são indesejáveis e que acabam ficando acumuladas no nosso sangue. Isso é o papel do nosso rim. Então, se o rim não funciona, algumas pessoas têm que utilizar este recurso artificial. Então, para isso, utiliza-se uma membrana formada por um conjunto de tubos bem finos, chamados então de filtro capilar, tá? O sangue passa por este filtro durante 4 horas, tá? E ali se retira tudo que é indesejável. Então, é um processo lento, né? Quando uma pessoa não tem o seu rim nas suas plenas condições. Este processo, então, é utilizado em caso de insuficiência renal, ou seja, quando os rins não conseguem mais filtrar resíduos, sais e líquidos aí do sangue. E nós temos ainda a questão do óleo e da água, que daí já é uma mistura de líquido e líquido, mas é uma mistura que elas não vão se misturar, né? Então, as misturas conhecidas como heterogêneas, líquido-líquido, como o caso do óleo e da água, podem ser separadas por decantação. Então, olha lá, ao colocar a mistura em um funil especial, chamado de funil de separação, o líquido mais denso se deposita na parte inferior e depois é separado por escoamento gradual, né? Então, olha lá, ó, nós temos isso aqui, ó, tá? É a separação de misturas de óleo e água por transferência de um dos líquidos a outro recipiente. Óleo não se mistura com água, a gente abre essa torneirinha,
a água e o óleo vem descendo, só que vem descendo em camadas, assim, né? E aí, quando chegar o óleo aqui, a gente fecha a torneirinha e ponto, né? Separamos. Então, ao colocar a mistura dentro do funil, após certo tempo, o líquido que é mais denso fica na parte inferior e o líquido menos denso na parte superior. Dessa maneira, então, ao abrir a torneira, que é essa estrutura aqui, ó, há o escoamento gradual da fase líquida inferior, que no caso seria a água, tá? E aí a gente consegue recolher ela em outro recipiente. Depois de retirada, então, né, do líquido mais denso, fecha-se então essa torneirinha para reter o líquido aqui, ó, que não deseja-se, né, sair, que fica retido aí no funil, né? Então, a gente pode depois trocar esse recipiente e colocar um recipiente novo para receber o óleo, beleza? Então, nós temos aí, né, esse momento de separação. O que eu queria falar com vocês até este momento era isto, e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!